Eu lembro que a minha primeira memória sobre o trabalho, sobre a função do repórter, eu tinha 7, 8 anos, não mais do que isso. E eu olhei para minha mãe e disse assim, quando eu crescer eu vou trabalhar assim. E aí, dona Maria, como é que está o feijão da senhora? Minha mãe foi a primeira pessoa infelizmente, a não acreditar. Afinal, todo o contexto, né, onde eu vivia era bem propício a eu não alcançar o meu sonho. Um menino pobre, que morava na favela, os índices de violência altíssimos. Lembro que a gente, jogando biloca na rua, de repente começava um barulho dos tiros, a única alternativa que a gente tinha era se jogar no chão. E depois a gente via carro em alta velocidade, moto ou até mesmo suspeitos a pé, e encontrávamos normalmente alguém ali, 1 ou 2 mortos. E aquelas imagens ali sempre me marcaram muito. E sempre que eu via, né, o carro de reportagem passar, na maioria das vezes era na TV Ponta Negra, com o Hinaldo Farias, Nilson Gomes, Rogério Fernandes. E por último, eu lembro que até Ledson França esteve lá na comunidade sempre falando sobre crimes, sobre assassinatos. E eu ficava ali ao lado deles para ouvir o que eles falavam, ver como era que eles faziam. E quando começava o patrulha policial, eu corria para casa, né? Eu já estava em casa, para assistir, para ver como tinha sido a concepção daquela matéria. O tempo passou e Deus realizou o desejo do meu coração. Sou muito feliz por ser repórter, por poder contar todos os dias histórias tristes, mas também algumas com final feliz. E quando eu consegui entrar na universidade, para mim foi uma realização diária, porque todos os dias eu me realizava. A formatura para mim foi apenas a concretização, né? A realização de um sonho, porque eu estava recebendo ali o meu diploma, né? O meu certificado de jornalista, mas a maior experiência mesmo só a rua. A rua é o lugar do repórter. E entre os casos assim que mais me marcaram, eu lembro de outubro de 2017. Uma jovem de 20 anos, Maria Regina da Silva, não esqueço nunca, eu era da produção ainda do Patrulha. Eu tirava férias, substituía, sempre que alguém faltava, vai lá, Ranilson. E quando eu chego lá, tinha uma jovem, 20 anos, tinha completado os 20 anos, pouco mais de uma semana. 2 caixões, tinha ela e o bebê. Ela tinha sido morta dentro da própria casa. E a família dela, naquele momento, não conseguiu gravar. Mas o tempo passou, um belo dia, acho que 1 mês, 2 meses depois, o pai dela, acompanhado do tio, né, o seu Reginaldo, veio até a TV pedir ajuda. E fui eu quem atendia eles, enquanto produtor. E a partir dali a gente começou a acompanhar esse caso. Mas o que me intrigava era o fato de tanta coisa, de tantas evidências indicarem o suspeito, mas ele não ser preso. E foram 7 anos. 7 anos de batalha da família, 7 anos de batalha do seu Reginaldo. E eu acompanhei esse caso do começo ao final. Eu acompanhei o sofrimento do seu Reginaldo. E eu me colocava muito no lugar dele, porque eu também sou pai. E se fosse a minha filha? Sempre que ele ligava, Ranilson, preciso de uma ajuda, porque vai ter o júri, mas estão falando que vai ser adiado. E ele tinha como missão ver o assassino da filha dele na cadeia. E foram 7 anos difíceis para aquela família e a gente fazia uma matéria hoje, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, tinha uma novidade no caso, mas o suspeito, né, o principal suspeito solto, e eu sempre dizendo, seu Reginaldo, a gente está com o senhor, vai dar certo, vai dar certo. E em novembro do ano passado, né, novembro de 2024, veio o julgamento e Deus me deu o presente de estar cobrindo e participar da cobertura daquele júri, onde o principal suspeito, na verdade o acusado, foi condenado a 27 anos de prisão, na verdade mais de 27 anos de prisão. E ali seu Reginaldo, a imagem dele não sai da minha mente, ele se ajoelha na minha frente, Francisco Silva, né, o repórter cinematográfico que estava comigo,
gravando, eu com o microfone estendido, e ele chorando e agradecendo a gente. Eu acho que essa imagem ela nunca vai sair da minha cabeça. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por ter me concedido, né? Por ter me permitido e por me permitir todos os dias contar histórias, mostrar para a sociedade aquilo que muitas vezes, né, se não fosse o nosso trabalho, seria encoberto. Agradeço a todos os profissionais com quem eu já trabalhei, repórter cinematográfico, pauteiro, diretor. Hoje nós temos Mirela Meg à frente do Patrulha da Cidade e a gente tem uma boa relação de conversar mesmo, de discutir a pauta, de trazer aquilo ali. Em junho de 2017 eu cheguei à TV Ponta Negra para trabalhar na produção do Patrulha da Cidade para tirar férias. E fiquei até fevereiro de 2020, saí, passei pouco mais de um ano fora, voltei em agosto de 2021 e voltei outra pessoa, voltei mais maduro, um pouco mais experiente. De lá para cá foram matérias incríveis que nós chegamos a fazer. Eu lembro que em 2018, novembro de 2018, 11 de novembro de 2018, eu gravei uma matéria com Francisco Silva, Carson Pontes, apoio de César Christian, mostrando, né, a realidade do morador, das pessoas em situação de rua. Eu acho que aquela matéria ali, ela mudou completamente, não só a minha visão a respeito dessas pessoas que estão nessas condições, mas também a minha percepção sobre a vida. Você não tem um teto para morar. Crianças que nascem na rua, tornam-se adolescentes, adultas, teoricamente se acostumam com aquilo ali. E essa foi a matéria especial do Natal do Patrulha de 2018. 2018 ou 2019, agora me falha a memória. E essa matéria me marcou muito. Assim como todo e qualquer caso que envolva criança. Eu sou pai e eu acho que não tem nada que seja mais agressivo, nada que seja mais difícil, é um pai enterrar um filho. Até porque a ordem cronológica da vida diz ao contrário, né, que o filho tem que enterrar o pai. Mas o caso de Yasmin, o caso de Maria Fernanda, que foi mais recente agora, são casos que a gente coloca os pés no chão, tenta não ser parcial, mas é difícil você não se revoltar, é difícil você não olhar e perguntar mesmo por que você matou. Muitas vezes vem uma resposta fria com apenas um olhar. E tantas outras que se eu for contar aqui, a gente vai passar horas, o dia inteiro, mas eu sou grato a Deus de verdade, por Ele me permitir ser repórter, por Ele permitir permitir ser a voz da sociedade, poder pedir por justiça e dizer, nós estamos aqui ao lado de você, dona de casa, de você, meu amigo, que por algum motivo precisa ser ouvido. E enquanto tiver bateria no microfone, enquanto meu coração estiver pulsando por esse jornalismo que eu acredito, que eu confio, eu vou estar nas ruas sendo repórter, sendo, aquele repórter do Patrulha. Eu quero seguir firme e forte na caminhada e assim, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o nosso público e, acima de tudo, dando glória a Deus, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Muito obrigado.